Boa tarde. Sejamos todos bem-vindos a essa casa de amor. Muito feliz estou de estar com vocês. Esta é a segunda vez, então, que eu venho compartilhar com vocês alguns dos nossos estudos, enfim. Tá baixinho? Eu falo bem alto. Vocês não vão ter problema de não me ouvir, não. Tô falando baixinho que eu tô ainda um pouquinho nervosa, tô recém começando a fala, mas no meio do caminho já tô gritando e vocês vão me ouvir muito bem. Então, a reflexão que eu trago para a noite de hoje é Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso mestre. E quando eu pensei, então, no tema para nós conversarmos, então, para que eu pudesse estudar o tema, enfim, a minha proposta, o meu objetivo não era trazer nada novo sobre esse assunto. Até porque não me senti em condições tamanha alçada, né? Mas sim de trazermos uma reflexão para com os nossos botões. Que possamos refletir na tarde de hoje sobre nossas posturas, sobre nossas ações, sobre a nossa condução em nossa vida. E o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia na tarde de hoje será Jesus. Chamamos de mestre porque muito nos ensinou e muito nos ensina. Chamamos de modelo porque exemplificou todos os seus ensinamentos. Uma das formas mais complexas e mais profundas de haver o aprendizado por parte do ser humano é quando conseguimos apresentar aos nossos alunos o conhecimento e a prática. E isso Jesus fez com muita propriedade. Não precisou escrever nenhum livro didático. Contou em forma de histórias muito belas, que tocavam o coração de todas aquelas pessoas, ainda muito duras, ainda muito simples, mas conseguia provocar a reflexão e o pensamento em cada um que ouvia suas histórias. E não só as contava, mas em seu cotidiano exemplificava cada ensinamento. Destoando da sociedade da época, apresentando uma nova forma de viver, apresentando novos valores e despertando a curiosidade, a ira, o amor de muitos. E ainda o chamamos de guia porque ele realmente nos mostra o caminho que nós temos que seguir. Ao longo da sua jornada enquanto espírito encarnado, Jesus nos apresenta valiosas lições. E o seu período de ensinamento não foi só os 3 anos em que ele passou pregando, vamos dizer assim, os seus ensinamentos, mas foi desde o momento em que ele reencarnou. Desde o período do seu nascimento, ele nos apresenta valorosas lições. E eu trouxe para nossa reflexão alguns pontos que considerei interessante para a gente refletir na tarde de hoje. E a primeira reflexão que eu trago é a sociedade em que Jesus decide por reencarnar. Uma sociedade muito diferente dos seus valores, da sua evolução, da sua condição espiritual. Uma sociedade bárbara, uma sociedade ainda muito ignorante, muito violenta. Uma sociedade que desconhecia o valor do amor. Uma sociedade que preservava o olho por olho,
dente por dente. Imaginem nós, hoje, com o conhecimento que temos, com a situação em que estamos hoje na nossa evolução, reencarnarmos naquela sociedade. Ia ser um grande desafio para todos nós. Imagina ele. O quanto teve que baixar para dar conta daquele povo. E dentro de uma sociedade que eu vou usar a palavra hostil. Dentro de uma sociedade tão difícil, de seres humanos ainda com tanto a evoluir, Jesus se apresenta sereno, humilde, pacífico. Em nenhum momento destoa de seus valores para agradar. Em nenhum momento deixa o sim, sim e não, não de lado. Os seus valores se mantêm firmes, retos e corretos durante todo o período. E aí vocês vão me dizer assim, claro, né, Daiane, nós estamos falando de Jesus. Eu digo sim, estamos falando de Jesus, não seria diferente. Mas essa reflexão de buscarmos a postura de Jesus e trazermos para a nossa realidade, nós vamos fazer ao longo da tarde. E aí agora a pergunta que eu faço a todos nós. Como está a nossa postura mediante a sociedade que nós estamos vivendo? A partir do momento que adotamos a doutrina espírita para compreender, para vivenciar, para seguir. Nós estamos conseguindo nos manter corretos, firmes, sim, sim, não, não. É um grande desafio. Esse planeta de provas e expiações nos traz a todos os instantes muitos desafios. Nos manter vigilantes, nos manter atentos, nos manter corretos é um grande desafio. Mas que todos nós topamos antes de reencarnarmos. Quando estamos, e agora vamos nos reportar o nosso cotidiano. Quando estamos lá, nos nossos desafios cotidianos, no trânsito, no nosso ambiente de trabalho, como é que estamos reagindo quando o nosso tendão de Aquiles é tocado? Quando nossa paciência é testada? Quando nossos valores são colocados em xeque? Como que nós estamos agindo e reagindo? Uma outra reflexão que eu trago para que nós possamos pensar com os nossos botões é a família que Jesus escolheu. Jesus escolhe uma família muito simples, uma mãe preocupada, zelosa, mas que não tinha total compreensão da grandiosidade do filho, da missão que o filho tinha. Uma mãe que sabia que ele destoava das demais crianças, mas que não sabia como conduzir a educação daquele filho. E isso a inquietava muito. Tem uma passagem do livro Boa Nova que eu quero compartilhar com vocês, que diz o seguinte: Maria dizendo ao filho: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Ela foi chamada nesse momento da mensagem, dessa passagem aqui do livro Boa Nova, do segundo capítulo. Jesus e o Percursor chama-se. Maria
Jesus, os senhores do templo a convidam, então, propõem a ela que deixasse o filho com eles, para que eles pudessem, então, orientar, educar melhor o filho. Enfim, e a Maria fica dividida, fica preocupada. Ela já conversava com Isabel antes, as duas já trocavam ideias, porque observavam seus filhos e viam que eles eram bem diferentes. E ela angustiada, e quem é mãe sabe aqui que muitas vezes olhamos nossos pupilos e pensamos, nossa, o que eu preciso fazer para educá-los? Né? Qual caminho escolher? Qual a melhor educação? O que esta criança precisa? O que devo entregar de meu a ele? Né? Quantas vezes pensamos isso? E Maria não foi diferente. E Jesus olha para ela e diz assim, mãe, toda preparação é útil e generosa no mundo. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de todos nós a exemplificação no bem. E eu escolherei, desse modo, a melhor escola. Quem não conhece a mensagem deve estar se perguntando, que escola será essa? No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas dos doutores do templo, fizeram na sua presença a respeito, como eu havia falado para vocês, Jesus aproxima-se de José, seu pai, e lhe pediu com humildade que o admitisse em seus trabalhos na oficina. Desde então, como se quisesse nos ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. Ele, então, desde aquele momento, começa a trabalhar, então, na carpintaria com seu pai. E a reflexão que fica para nós é, do que nossos filhos precisam? Qual a importância da família, do lar em nossas vidas? Total, primordial, principal. É o primeiro núcleo social que somos inseridos quando nascemos. E o que somos convidados a dar conta com melhor dedicação e com melhor empenho. A família, o núcleo doméstico, o nosso lar está ali, nos nossos primeiros anos, aonde nós precisamos dar conta, onde nós precisamos aprender a amar, a respeitar, a tolerar, a compreender. É no lar que nós somos preparados para aquela máxima dita por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É no lar que nós começamos a exercitar isso. E aí muitos me dirão assim, Daiane, mas é lá meus maiores problemas. Eu me dou tão bem no meu trabalho, no centro espírita, então dá tudo certo. Mas lá em casa a coisa é difícil demais. Mas é lá em casa que a coisa precisa dar certo. É lá em casa que nós precisamos dar conta. É lá em casa que nós precisamos desenvolver o amor. E Jesus nos ensina isso em palavras e em exemplo. Uma família que não tinha menor conhecimento dos ensinamentos trazidos por ele, uma família muito simples, e muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos assim, nossa, mas eu estou 1000 anos na frente dos meus familiares. Os meus familiares são muito atrapalhados. Com Jesus não foi diferente. E nos ensinou a exercitarmos o amor para com todos, a tolerância para com todos. Se nós não conseguirmos desenvolver o amor dentro do nosso lar, como nós vamos conseguir amar a todos, que é o nosso objetivo final?
Então, quando nós nos deparamos com aquelas dificuldades dentro da nossa casa, pensamos que está tudo certo. Todos os pontos estão em cima dos is. E nós temos que dar conta. Aí muitos me dirão assim, Daiane, mas não tem jeito, a criatura não se ajuda. Tolera. Tenha paciência. Talvez no passado era você que não tinha jeito. E é por aí que a gente vai. Às vezes nos falta afinidade, e aí por isso nos damos o direito de não nos permitirmos nos aproximar ou amar esses entes queridos. E aí eu digo aqui, muito pelo contrário. Se estamos reencarnados no mesmo lar, estamos sendo convidados de forma direta a desenvolver o amor. Sim, há pessoas que nós não temos afinidade, há pessoas que temos antipatia. Mas se somos convidados a conviver dentro de um lar, é porque está sendo nos dito assim, ó, é com eles que você precisa desenvolver o amor. Quando tropeçamos na rua por alguém que não simpatizamos, tudo certo, só mudamos o caminho. Mas quando está dentro da nossa casa, é muito importante despertarmos para este amor. E os pais? E quando tratamos diretamente da questão de educação dos filhos? E aqui eu faço um parênteses. Quando pensamos em nossas crianças, quando pensamos no papel de um pai e de uma mãe, pensamos. Os espíritos superiores já disseram a Kardec, no Livro dos Espíritos. A principal missão de um adulto que se torna pai e mãe é ser pai e mãe. Então, se temos alguma dúvida, se temos alguma missão, alguma tarefinha importante, se nos tornamos pais e mães, já temos uma tarefa bem importante. Amar. Educar. Cortar arestas. Ensinamento moral aos nossos filhos. Se estamos na posição de pais, temos o compromisso de educá-los. É porque algo de nosso nós temos que entregar a eles. Senão nós viríamos como filhos deles. Mas se viemos como pais, temos o compromisso de educá-los. O dever. E eu falo a vocês do fundo do meu coração, na sociedade em que nós estamos vivendo hoje. Dentro da escola, que é o mundo em que eu vivo, o amor e a presença paterna e materna é fundamental para termos uma sociedade melhor. A educação de nossas crianças, com amor, com princípios morais, é fundamental. Apresentarmos valores, apresentarmos a evangelização a estas crianças. Todos que estamos aqui e temos filhos, temos o dever de trazer aos nossos filhos a evangelização. Não deixemos aos 18 anos de idade para que eles decidam. Apresentem Jesus para eles hoje. Porque eles vão precisar dos ensinamentos do Mestre antes dos 18 anos. Uma terceira lição que eu trago para a nossa reflexão é sobre os apóstolos escolhidos por Jesus. Jesus escolhe homens simples, pescadores, em uma cidade extremamente marginalizada na época, desprovida de tudo, para não dizer que era a pior cidade. E Jesus vai e os convida para segui-los. E diz exatamente assim: vem, me segue. A energia era tanta, o bem-querer era tanto, o amor era tanto, que eles o seguem. E aí eu pergunto, Jesus vai dizer, buscaremos as ovelhas perdidas
em aflição e desgarradas, todas que estão com o coração angustiado, em que eu vos aliviarei. E aí eu pergunto a vocês, quando é que os ensinamentos de Jesus nos tocam o coração? Quando estamos com muita fartura e muita alegria? E muita saúde? Geralmente, quando temos pouca saúde, quando temos escassez material, quando o coração está doendo. E aí quando ele diz que o médico não é para os sãos, e sim para os doentes, é que ele quer adentrar no coração de todos que estão aflitos. Ele queria atingir os doutores da lei? Não, eles não precisavam. Tinham conhecimento, muitos tinham saúde e tinham abundância. Quem estava precisando dos ensinamentos do mestre? Os que tinham carência de muitas coisas. Os aflitos, os angustiados, os tristes. Os que estavam passando por dolorosas provações. A próxima lição que eu trago para a gente refletir é a respeito de sermos úteis. O que Jesus nos ensina sobre isso? O que Jesus nos apresenta sobre isso? E aí eu me lembrei de uma das cenas, que é quando Jesus vai lavar os pés dos seus apóstolos. Conta-se que eles estavam discutindo quem faria isso. Ninguém queria fazer. Ninguém queria lavar os pés uns dos outros. E Jesus, em silêncio, como era de praxe, não fazia alarde, lava os pés. Eles ficam impressionados. Mestre, mas tu vai lavar os nossos pés? Por que não? Vamos auxiliar, nós estamos aqui para ser úteis. E tem uma frase do Emmanuel no livro Fonte Viva que diz assim: antes auxiliar hoje que ser auxiliado amanhã. E muitas vezes nós temos tanta dificuldade de auxiliar, muitas vezes determinadas tarefas nós nos sentimos diminuídos, humilhados, como nesse caso, lavar os pés. Ninguém queria fazer isso. E eu me lembrei também das atividades do Centro Espírita. Não sei se vocês compartilham desse pensamento comigo, mas já vivenciei isso. Se estivéssemos aqui com todo um grupo de trabalhadores do Centro Espírita e convidássemos a todos, quem gostaria de participar da nossa mesa mediúnica, então? Todos levantariam, a maioria levantariam a mão. Quem gostaria, então, de participar da fluidoterapia? Todos levantariam a mão, ou a maioria. Quem gostaria de participar, de ser facilitador do grupo de estudos? Alguns levantariam a mão, porque exige um pouco de estudo, aí não são todos que querem participar. E aí se perguntássemos quem gostaria de, então, fazer a faxina do Centro Espírita, diminuiria ainda mais. Aplicando os ensinamentos do mestre, às vezes parece doloroso ou parece bizarro o que eu digo, mas vamos pensar lá dentro, com os nossos botões, e vamos ver se isso que eu estou falando é tão bizarro assim. No nosso trabalho, na nossa casa, lá em casa, quem é que quer lavar a louça? Ninguém, né? Lá em casa, ninguém quer lavar a louça. Mas ela precisa ser lavada, né? Sermos úteis. Saber que a nossa tarefa, por mais simples que seja, e quando se fala de Centro Espírita, mais ainda, não importa a tarefa. Importa é que eu quero ser útil. Eu quero ajudar. Não importa no quê. Se é para arrumar a cadeira, se é para varrer o chão, se é para limpar o vidro, ou se é para participar da fluidoterapia. Que sejamos úteis. Quinta lição, sobre o perdão. Jesus nos ensina com muita propriedade, enquanto está lá, sendo crucificado. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Poderia ter dito 1000 coisas. Pai, como eles são atrapalhados. Ou pai, por que eu estou passando por isso? Eu? Logo eu? Não. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Tolinhos nós, não?
Porque embora pensemos que aquela sociedade bárbara e rude e violenta esteja tão longe da gente, há mais de 2000 anos de distância da gente, infelizmente, o progresso é lento. E nós ainda temos muitas semelhanças com aquele povo. Hoje as leis nos norteiam, as leis nos conduzem para que nós nos mantenhamos no caminho, mas muitas vezes aparece uma unha daquele homem velho. Então, quando pensarmos no perdão, se Jesus, que não tinha nenhuma prova e nenhuma expiação, que foi crucificado para nos mostrar o valor, que a gente vai falar mais adiante, a importância de darmos conta de nossa cruz, nos perdoou, nos convida a Deus a nos perdoar, nos tolera, nos compreende. Que direito temos nós de apontar o dedo para o outro, se temos 3 voltados para nós? Então, quando estiver doendo aqui dentro, porque às vezes tem algumas coisas que dói mesmo, né? Tem algumas coisas que é difícil de perdoar, porque dói. Mas nós precisamos despertar. Às vezes não é fácil perdoar, mas precisamos despertar para o perdão. Termos consciência de que é esse o caminho. E ainda, muitas vezes dissemos, não, isso eu não vou conseguir perdoar. Não há outro caminho, senão amar a todos. Então, mais cedo ou mais tarde, nós exercitaremos o perdão. Pode demorar um bocadinho, e isso faz parte, porque realmente tem coisas que dói. Mas isso nos permeará a jornada. Esse é o caminho. E a última lição, e não menos importante, é a lição da crucificação, que eu trago para a gente pensar. Precisava Jesus ser crucificado? Não. Jesus podia literalmente ter pulado essa parte, mas ele não pula. Ele mostra que é para mim, eu vou dar conta. E aí a reflexão que nós devemos fazer é, se o problema está na minha porta, o problema é meu. E eu preciso dar conta. E não adianta fazermos barganha com Deus para trocar favorzinho, porque ele não está nesse jogo. Não adianta eu rezar 10 Pai Nossos em troca de me aliviar essa cruz, porque ele não vai aliviar. As leis divinas funcionam na mais perfeita harmonia e nada as muda. Elas estão corretíssimas, está tudo certo. A lei de causa e efeito funciona na mais perfeita ordem. Se nós fizermos algo errado, nós vamos dar conta. Então, não adianta barganhar com Deus. Ele não está disposto a fazer troca. Só que, quando temos que corrigir os nossos erros e quando temos que dar conta dos nossos erros, pensemos que Deus é pai e não padrasto. Brincadeira no sentido da palavra, mas vocês entendem o que eu quero dizer. No seu infinito amor, nós sempre vamos dar conta dos nossos erros da forma mais branda possível. E quando nós nos dispomos a ser úteis e fazermos o bem, mais brando fica isso. Então, se nós estamos com os minutinhos vagos na nossa vida, pensemos em ocupar na tarefa do bem. Vamos angariar bônus. E bônus sempre é bom quando se tem dívidas. E quando vivemos num planeta de provas e expiações, logo as dívidas permeiam a todos nós. Eu, convidando vocês então para a nossa última reflexão da tarde,
trago uma mensagem do livro Fonte Viva chamada Discípulos, que diz o seguinte: em qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus. Os círculos cristãos de todas as matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com imenso entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita às palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvida a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupam em torno de seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Os ensinamentos de Jesus estão presentes na nossa vida há mais de 2000 anos e nós temos uma dificuldade danada de cumprir. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento. Temos um temperamento difícil? Corrija-se. Escolheu a doutrina espírita, esteja consciente de que o aprimoramento e o autoconhecimento é imprescindível. Sem nos melhorarmos, sem nos corrigirmos, nós não chegaremos ao nosso objetivo. Buscamos tanto a felicidade, mas sabemos que a felicidade está associada à nossa mudança, ao nosso melhoramento, a cortarmos as arestas, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhes pertence, servir a comunidade que fizemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Pedir desculpas, reconhecer os nossos erros, refazer as coisas erradas para poder seguir em frente. Árvores tortas não projetam imagens repreensivas. Se buscas a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levem consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta, à insatisfação, através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o mestre nas frases bem feitas, da oratória muito bonita, mas não carregam a cruz que lhes toca o coração, abandonando na porta do vizinho e dos companheiros. Dever e renovação. Serviço e aprimoramento. Ação e progresso. Responsabilidade e crescimento espiritual. Aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Que possamos refletir com muita gentileza, com certeza, muito alto amor para com cada um de nós, mas que sim, utilizemos a régua muito mais firme para conosco do que para com o nosso próximo. Mas muito amor na nossa jornada é o primeiro passo. Disciplina, enfim, que possamos desenvolver todos os ensinamentos do Mestre com muita alegria, com muita disposição,
com muito bom ânimo, porque os ensinamentos do Mestre nos trazem muita alegria e muita esperança de viver. Fiquemos em paz. Muito obrigada pela paciência.